Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Feche seus olhos. É o seu momento de conversa com Deus. Esquece o barulho, os seus amigos do lado. Feche os olhos. Aí você pode falar sobre tudo. Fala sobre a sua semana, sobre seu dia, como você quer que seja os seus próximos dias, o resto da semana. Agradeça por alguma coisa que aconteceu hoje. E também pode falar sobre suas dores, sobre alguma coisa que te incomodou, alguma coisa que você não consegue falar para ninguém, você só consegue falar para Deus, porque Deus é seu melhor amigo, Ele nunca vai te deixar na mão. Pode falar qualquer coisa que você quiser. Tem uma frase da música Vento Impetuoso, que é: vem renovar os corações com teu amor. Então, deixa o amor de Deus chegar em você. Ele te ama mesmo, Ele nos ama mesmo a gente pecando, mesmo com todos os nossos pecados. Ele ama a gente do mesmo jeito. Nossas traições, tudo que a gente faz de errado, Ele ama a gente do mesmo jeito. O importante é depois você se arrepender de tudo e sentir todo o amor que Deus tem por você. Eu acho que muitos de vocês aqui estão aqui obrigados, ou por algum familiar, ou por alguém que quis que você fizesse, um amigo, alguém. Mas se você está aqui e mesmo depois do retiro você ainda não conseguiu abrir seu coração para Deus, é o momento. As aulas, tudo que vocês aprendem são os momentos de vocês conseguirem se aproximar com Deus e o momento de fortalecer sua amizade com Ele. A gente está aqui justamente para isso. A Crisma e o batismo, que é a aula de hoje, é um momento que a gente se torna verdadeiro filho de Deus e que devemos permitir sentir tudo que Deus tem para nos dar. Tudo. E é isso, gente. Pode sentar. Agora eu vou chamar aqui a Antonella e o Gabriel. Palmas para eles, gente. Antes de começar, eu queria pedir para vocês que estão no fundo virem um pouco mais para frente. Pelo menos as três fileiras. Eu também não queria usar o microfone. Vai na goela. Oi? Vai na goela. Cada vez que vocês decolam, vai para frente. Será que tem problema? Tem problema não usar o microfone? Vocês não querem usar? Não, não tem problema não. Não queria. Obrigado. Não, Fica muito Eu preguiçoso. só tenho um agora. Pode ser. claro. Eu vou na goela mesmo. É só vocês usarem. Pode começar. Não? Ah, tem que sentar. Obrigada. Agora sentou. Boa noite, galera. Vocês estão bem? Sim. Que bom. Então, gente, está aqui para dar mais uma aula para vocês, né? Eu, novamente, o Gabriel pela segunda vez. Então, hoje a gente vai começar, como o Pedro avisou semana passada, essa é a última aula sobre... Aquela foi a última aula sobre o creio e hoje vai começar
um novo assunto, né? Que são os sacramentos. Já queria começar perguntando quem conhece algum sacramento. Podem falar. Pode falar. Ordem, matrimônio, batismo, crisma, primeira Eucaristia. Confissão, primeira Eucaristia, ordem, matrimônio, crisma, os santos infernos e batismo. Arrasou, tá bom. Fala 3 vezes rápido isso daí que eu quero ver. Tá bom, então você já tem uma ideia mais ou menos quais são os sacramentos. Mas a gente está dando aula hoje sem microfone, então vocês vão ter que prestar atenção. Outra coisa, a linguagem que está nos slides está exatamente como está no catecismo. Então, para vocês entenderem bem o que a gente está explicando, vai ter que prestar atenção no que a gente está falando e não só o que está escrito, tá bom? Tá bom. Então, vamos começar falando um pouco sobre o contexto dos sacramentos. Começando falando sobre o que é liturgia. O catecismo vai nos explicar que a liturgia é um ato de cooperação do povo de Deus na obra que Deus realiza em nossas vidas. Então, tudo isso que a gente faz dentro da Igreja Católica, que nos permite participar da ação de Deus, tudo isso são atos litúrgicos, certo? Pensem assim, tipo, da mesma forma que a gente usa palavras, gestos, sinais, palavras escritas para nos comunicar uns com os outros, Deus usa a liturgia para se comunicar com os homens. É muito importante isso. Para que serve a liturgia? A liturgia tem 2 funções principais: santificar o homem, santificar cada um de nós e glorificar a Deus. É o momento que a igreja vai oferecer os dons que a gente recebeu de Deus, a gente vai oferecer a Deus tudo isso. A gente vai fazer isso no Filho, na pessoa de Deus Filho, por meio da graça do Espírito Santo. Então, toda a unidade da Santíssima Trindade está sendo glorificada nos atos litúrgicos. O centro de tudo isso é sempre o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Cristo. E no centro de todas as liturgias do ano litúrgico, de cada missa, de cada ação que a gente faz na igreja, o centro de tudo isso são os sacramentos. Anotem isso Peraí. aqui. Ah, tá. Vai, fala. Bom, primeiramente, o que vocês acham que é um sacramento? Uma definição assim, uma frase. Interação. Interajam comigo. Alguém tem uma ideia? Vamos, gente, interação. Nenhuma ideia? Tá bom, então. Pode passar. Anota isso aqui. Anota, circula, grifa. Circula. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Grifa, marca texto, escreve 3 vezes, escreve letra maiúscula, escreve quantas vezes precisar. Porque vocês precisam lembrar disso aqui. Um sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Por que sinal visível? Porque a gente tem um sinal visível no momento que está acontecendo o sacramento. Então, por exemplo, quando o bispo vai lá, pega o óleo e passa vai passar na testa de vocês, né? Aquilo ali é o sinal visível, a gente consegue ver o que está acontecendo ali. E de uma graça invisível. A graça invisível desce sobre nós. Ela desce sobre nós e a gente não vê. Mas pela nossa fé que a gente acredita nessa graça que desce sobre nós. E essa graça, por exemplo, no sacramento da crisma que vocês vão receber, quando o Espírito Santo desce com seus dons sobre nós. Quando no batismo, quando vocês são aspergidos com a água do Espírito, vocês têm os seus pecados perdoados, e isso é o sinal invisível, que vocês não vão ver, mas isso vai acontecer sobre vocês, vai descer sobre vocês. Enquanto não está escrito aqui no slide, o que é? O que é um sacramento? Isso. Decorem essa frase. Decora isso. Basicamente, mas por que teria então um sinal visível? A gente não pode só acreditar que o sinal está acontecendo, que a graça está sendo derramada, que a graça está. A gente pode, mas pensa assim, vamos pensar por exemplo na confissão.
eu posso ir lá ter um arrependimento, uma contrição perfeita, me arrepender inteiramente de ter ofendido a Deus, os meus pecados vão ser perdoados? Vão, mas o que me dá mais certeza? O que vai me dar mais paz no coração? Eu me arrependi, eu rezei, tá, eu acho que eu tô perdoada, ou ide em paz, teus pecados estão perdoados. Ouvir isso é uma certeza pra alma humana. Então, Deus pensando nisso com todo o amor, Ele nos dá esses sinais visíveis. Posso fazer um complemento? Pode. Ó, lembra que eles falaram que essa frase aqui é para vocês escreverem e grifarem, né? Vocês escreveram aí? E é isso mesmo, para escrever e grifar. Mas eu vou só fazer um complemento que provavelmente que ela falou, que ela acabou de falar, mas que é importantíssimo, tá? É um sinal visível e eficaz. Por que ele é eficaz? Porque é o próximo slide. Perdão. É o próximo slide. Então vai. Não, fique em paz. Tá bom. Você terminou o que tinha que falar dessa? Tá bom. Então, o catecismo vai trazer essa frase ex opere operato. O que significa isso? A graça, o sinal significa o que ele realiza. Isso significa eficácia. Vamos pensar, por exemplo, todo mundo assim, no trânsito já viu uma placa de pare, certo? Quando eu vejo uma placa de pare no trânsito, ele vai frear meu carro, a placa de pare? Não. Isso não é um sinal eficaz, porque ele apenas simboliza que a pessoa tem que parar. O que um sinal eficaz faria é que essa placa de pare faria o que ela simboliza fazer. Então, ela pararia o meu carro. O que o batismo, por exemplo, faz... Deixa eu dar outro exemplo que não seja o batismo. A Eucaristia. A Eucaristia é um sinal de Deus presente com a gente. E a gente sabe que Deus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Então, é um sinal eficaz, que significa que realiza o que ele significa. Certo? A eficácia também vai além, falando que os sacramentos eles acontecem por causa da graça de Deus. Então, não é porque o padre que está fazendo o batismo ou o bispo que está crismando é muito santo. Não é por isso que o crismando vai ser crismado. Não é também porque o catecúmeno é muito santo ou está muito disposto, ou até mesmo porque ele acredite que ele está sendo batizado. Algumas pessoas vão... tá errado, né? Mas algumas pessoas vão falar: não, você tem que esperar você acreditar no batismo para conseguir ser batizado. Mas não é assim. Isso, na verdade, desfaz essa questão da eficácia do sacramento, que ela acontece apenas por causa da graça de Deus. Agora, isso é importante. Se essa graça que eu recebo no sacramento, ele vai frutificar na minha alma ou não. Por exemplo, na crisma, a gente vai receber os dons do Espírito Santo. Se a gente vai frutificar com esses dons, vai ter esses frutos do Espírito depois da minha crisma, isso cabe à minha disposição a colaborar com essa graça de Deus que foi recebida, independente se eu quisesse ou não. Então isso também é uma outra profundidade da eficácia do sacramento. Isso. Bom, agora eu vou falar sobre a importância dos sacramentos. Os sacramentos eles são muito importantes para nós. Muito porque a igreja ela considera os sacramentos como uma forma concreta da gente conseguir de demonstrar que a gente está completamente unido com Deus. Então os sacramentos ele é meio que a união do corpo de Cristo, que é a gente, que é a igreja, e a cabeça, que é o próprio Deus. Junto com a doutrina e reta conduta são caminhos seguros para o céu. Essa frase está falando que os sacramentos eles são meio que um caminho mais, digamos, mais fácil para a gente conseguir subir ao céu. É um caminho alternativo que tem, digamos, menos obstáculos para a gente conseguir chegar ao céu. E os sacramentos, o surgimento dos sacramentos que foram instituídos por Deus é mais uma forma de amor dele por nós, porque é mais uma forma de salvação que a gente consegue chegar no nosso objetivo, que é o céu e a salvação junto com os santos. Os sacramentos também fortalecem
fortalecem, alimentam e expressam a fé do cristão. Então, os sacramentos, eles vão expressar a nossa fé, garantindo que a gente fique mais perto de Deus, livre do pecado e livre também de todo o mal das trevas. Tem alguma coisa para comentar? Pense nos sacramentos como se fosse um colete salva-vidas. Se tu estiver no meio do mar, assim, e tiver que ir até terra firme novamente, tu consegue nadar? Talvez muita gente consiga nadar até a terra, mas não seria muito melhor se tu tivesse a segurança do colete salva-vidas, que tu não vai afundar? Seria muito melhor. Então, para a salvação, fortemente recomendado a participação nos sacramentos. Sou eu agora? Agora a gente vai realmente falar quais são os sacramentos que já foi falado por muitos de vocês, né? Tá bom, vamos todo mundo ler junto essa lista para todo mundo decorar? Vamos lá. Vambora. Batismo, Eucaristia, confirmação ou crisma, penitência ou confissão, unção dos enfermos, matrimônio e ordem. Isso também é importante, isso também tem que decorar. Anota. A ordem, na ordem. Especifica que tem que ser. Não só decorar, tem que saber, entendeu? Decorar vem de core, tem que saber de coração, entendeu? Tem que guardar isso no coração. Isso que é saber decor. Então é importante vocês saberem quais são os sacramentos. E é muito legal que vocês vão perceber que cada sacramento, ele pode ser associado com alguma fase do desenvolvimento natural da vida. Então, por exemplo, o batismo vai ser o nascimento, né? A Eucaristia vai ser esse alimento para nossa alma. A crisma vai ser o amadurecimento, a parte adulta da fé, né? Então, enfim, cada um está associado com esse desenvolvimento da nossa vida física, só que eles valem para a vida espiritual. Agora, o sacramento de iniciação é o batismo, a Eucaristia, a confirmação ou o crisma. Esses três sacramentos representam o início da nossa vida católica, principalmente a Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos, a gente fala, que é o sacramento mais importante porque ele alimenta os outros sacramentos. O batismo, ele vai iniciar a nossa vida na igreja, então no batismo a gente vai reiniciar, a gente vai renascer nas águas do Espírito para a gente começar a fazer parte do povo de Deus, ou seja, fazer parte da igreja. Na Eucaristia, como eu já citei anteriormente, ele vai ser o alimento que vai alimentar os outros sacramentos e alimentar a graça que a gente vai receber em cada um. E a crisma, como a Antonella falou, é o amadurecimento. É quando vocês têm certeza daquilo que vocês querem na vida, que no caso é a fé católica. Se você quiser completar alguma coisa, pode falar. Pode ir. Aí. Próximo nas categorias são os sacramentos de cura. Esses são dois: a penitência ou confissão, que é quando verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados, a gente confessa, né? A gente se humilha diante de Deus e Deus, na sua infinita misericórdia, nos absolve desses pecados. E o segundo é a unção dos enfermos, que mais pra frente vocês vão ver todos os pormenores de cada sacramento, mas ele prepara a alma para eventual morte. Ele também dá consolo à alma. Eles são basicamente sacramentos que são associados com cura espiritual, com consolo e com paz, e também com retornar à comunhão com Deus, com ficar próximo de Deus novamente. E agora o sacramento de serviço, que são os dois últimos, o matrimônio e a ordem. Esses sacramentos, eles são também importantes para a gente porque eles definem a nossa missão na igreja. Se a gente vai seguir uma vida sacerdotal ou religiosa, ou uma vida com um parceiro ou com uma parceira, onde vocês vão cooperar um com o outro. Vocês vão ter uma aula mais para frente sobre todos esses sacramentos, mas onde os dois cooperam e compartilham a fé um com o outro para eles conseguirem estar na igreja e 100% virados para Deus. Deixa eu ver alguma coisa para completar. Os sacramentos de serviço, todos os sacramentos são um caminho para a santidade, mas os sacramentos de serviço especificamente, eles vão nos falar como que Deus nos chamou para viver essa santidade, né? Eles são sacramentos de vocação.
Sou eu? Sou eu. Tá bom. O catecismo vai complementar, vai dizer uma coisa muito bonita. Minha voz tá meio prejudicada hoje. Que os sacramentos, eles todos foram instituídos por Cristo, mas eles são preservados e guardados pela Igreja. A Igreja é guardiã dos sacramentos. Instituídos por Cristo, apenas assim, tipo, orientação do Espírito, assim, foi a vontade de Deus por meio da oração dos papas, também, mas inspiração, essa é a palavra. Mas também, cada sacramento, a gente pode ligar ele com alguma coisa que Jesus instituiu no seu ministério terreno, quando ele estava aqui na Terra. Por exemplo, em João, Jesus vai falar: depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles que o retiverdes serão... Isso aqui é confissão, desculpa. Aqueles a quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Ele falou isso para os apóstolos. Isso mostra, primeiro, a ordem, que ele deu essa autoridade para os apóstolos. Segundo, que ele deu essa autoridade ao ministério da igreja, ao magistério, de conceder a absolvição aos fiéis. Tudo, a gente tem aqui cada passagem de onde apenas um dos lugares que dá para ver menção a cada um dos sacramentos na Bíblia, tá? Peraí. A igreja também vai reconhecer que quando Jesus na cruz foi transpassado pela lança e do lado dele saiu sangue e água, ali foi o nascimento dos sacramentos do batismo, a água, e da Eucaristia, o sangue. Também em Pentecostes e também em diversas outras ações de Jesus. Ainda nesse tópico de ser guardiã dos sacramentos, aqui vai começar a nos falar sobre a validade dos sacramentos, o que faz um sacramento ser válido ou não. Modificações nos sacramentos, que depois vocês vão ver quais fatores tem que acontecer para o sacramento acontecer, né, de forma eficaz. Essas modificações vão afetar se o sacramento foi válido ou não. Teve um problema uns anos atrás, que um padre foi ordenado, ele realizou alguns batismos, ele celebrou alguns batismos, e quando um dia ele foi assistir o vídeo que eles tinham do batizado dele, e ele descobriu que ele foi batizado: nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo dele não foi válido, e portanto a crisma e ordem dele também não foi, porque ele nunca foi batizado. Por isso que a igreja bate tanto nessa tecla de tipo, tem que ser dessa forma da sagrada tradição da igreja, porque elas afetam a validade dos sacramentos. Agora, ligando com o que a ela estava falando, esse é o tripé para que o sacramento seja eficaz, e eles são essenciais para que um sacramento aconteça. A fórmula é o que é dito. Como a Antonella estava falando, no momento que um padre foi ser batizado, falou: nós te batizamos. A fórmula correta é: eu te batizo. Na Bíblia, Jesus vai falar que os apóstolos têm que falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. E a fórmula é um dos elementos essenciais que precisa para acontecer um sacramento. A matéria é o sinal sensível, aquilo que a gente vê, aquilo que o ministro vai ungir sobre a cabeça do candidato. Ou seja, no batismo é a água, na Eucaristia é o pão e o vinho, na crisma é o óleo e assim por diante. E o ministro é quem vai celebrar, quem vai administrar o sacramento, quem vai realizar o sacramento sobre aquela pessoa. Seja ele diácono, padre, bispo, enfim. A matéria, no caso, vai ser o sinal sensível, o sinal que a gente pode ver, sentir, enfim. Próximo a gente vai falar sobre um tipo de sacramento que 3 deles são sacramentos chamados indeléveis.
Sacramentos indeléveis não imprimem caráter. O que isso quer dizer? Tá bom. A nossa alma, né? Todos os sacramentos, eles fazem alguma coisa na nossa alma. Até porque o que é um sacramento? O que é um sacramento? Ah, obrigada. Então, o sinal visível de uma graça invisível. Essa graça invisível, em 3 dos sacramentos, ela vai pôr uma marca na nossa alma. Ela vai imprimir um caráter na nossa alma. Ou seja, primeiro, vai demonstrar a disposição do fiel de viver essa missão para sempre. Porque agora, essa marca está na tua alma para sempre, né? Ela não pode ser tirada. E também é importante, ela não pode ser feito de novo. Se tu já tem essa marca na alma, por exemplo, se tu já tem a marca do batismo na alma, tu não pode ser batizado de novo. Ah, é que eu não lembro a primeira vez, eu acho tão bonito, queria fazer de novo. Não pode. Tu já é batizado. Tu já recebeu essa graça. Não teria por que receber de novo. Os 3 sacramentos, então, que são indeléveis, é o batismo, a crisma e a ordem. Por que os outros não são? Primeiro, confissão. Já pensou vocês só puderem confessar uma vez? Eu tava lascada, né? Não. Outra coisa, a Eucaristia. A Eucaristia é nosso alimento. A gente não pode se alimentar uma vez pro resto da vida, né? Mesma coisa, peraí. Matrimônio. Tava vendo qual que eu ia falar antes. O matrimônio é uma questão assim, a separação não existe, mas a igreja vai nos falar que se acontecer a morte do cônjuge, a pessoa pode se casar novamente, até porque os votos do matrimônio são até que a morte os separe. Mas separação, quando os dois estão em vida... mas vocês vão ter uma aula sobre matrimônio. E a unção dos enfermos, se a pessoa necessitar mais de uma vez desse consolo, dessa cura espiritual, você pode receber mais de uma vez. É isso, mas esses 3 aqui, eles imprimem um caráter na tua alma de tal forma que quando tu chegar diante de Deus, no seu julgamento pessoal, vai ser assim, eu fui batizado, eu tenho crisma ou eu sou ordenado, porque esses sacramentos estão na tua alma, marcados como se fosse uma tatuagem, não tem tirar. Vocês entenderam até agora? Mesmo que a pessoa deixe de ser católica? Mesmo que a pessoa deixe de ser católica. Mais. Se a pessoa decidir assim, não, você qualquer outra coisa, eu vou até ser batizada em outra igreja, ainda vai ter o batismo católico. Isso aí é para sempre, não tem o que fazer. Por isso, né, que até é uma decisão, assim, E menos se eu batismo. fizer muita coisa ruim e for pro inferno, o que vai acontecer comigo com o batismo? Você vai ser um batizado no inferno. Vou ser um batizado no inferno. Isso mesmo. Podemos passar pro próximo? Bom, agora vamos falar sobre o batismo. O sacramento da fé, chamado sacramento da fé. O batismo, ele é um dos principais sacramentos, só perde para a Eucaristia. Porque o batismo é o que abre tudo. Ele é o sacramento que dá abertura aos outros sacramentos. Então, o batismo, sem o batismo você não pode receber nenhum dos outros sacramentos. Porque é dele que você perde o pecado original, né? Que você renasce no Espírito, né? Que você renasce nas águas do batismo, nas mesmas águas que Jesus foi batizado. E no sacramento do batismo você tem o seu renascimento nas águas do Espírito, como eu falei. E você tem todos os pecados que aconteceram antes de você, nem que seja o pecado original, seja um pecado mortal, um pecado venial, todos os pecados que aconteceu antes de você receber o batismo vão ser perdoados. Todos eles vão ser perdoados. Então, você se batizou, morreu, está no céu. Porque sua alma está lisa, não está sem nenhuma ferida do pecado. Ela vai dar liberdade da gente viver na graça de Deus, porque, como eu falei, ela vai dar abertura aos outros sacramentos, e aí ela vai dar abertura para a gente receber a graça dos outros sacramentos que Deus proporcionou para nós. Pode comentar alguma coisa, se você quiser.
Acho que é isso. Tá bom, agora qual que é o tripé mesmo pra ser válido o sacramento? Fórmula, matéria e ministro. Muito bem. Agora então vamos ver a fórmula, matéria e ministro Do batismo. do batismo. A fórmula então vai ser: o ministro vai falar o nome da pessoa e vai falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que foi instituído por Jesus, é assim que foi preservado pela igreja, é assim que deve ser feito. A matéria, como já foi falado, é a água que vai ser derramada na cabeça do batizado. E o ministro, ele pode ser administrado por qualquer um dos graus de ordenação. Então pode ser um diácono, um padre ou até mesmo um bispo que possa batizar. Tem gente, inclusive, que é batizado pelo Papa, porque ele é bispo. Durante o rito do batismo, ocorrem outras coisas também. Por exemplo, existe uma unção com óleo na hora do batismo. Tem momentos, né, que tem as promessas batismais, que tem a vela, enfim. Mas isso tudo faz parte do rito do batismo? Faz. Mas o batismo propriamente dito ocorre com essa fórmula, matéria e ministro. Posso fazer uma adendo aqui? É o seguinte, a gente sempre vai mostrar para vocês as coisas que são ordinárias. O que significa ser ordinário? Aquilo que é para acontecer, tá? Dificilmente a gente vai falar coisas aqui que fogem para as minúcias, tá? Mas aqui tem um caso que é importante a gente saber. O ministro realmente são os diáconos, os presbíteros e os bispos. No entanto... Oi? Pode falar. No entanto, o que acontece? Quando a gente estiver em alguma situação de perigo, qualquer pessoa pode batizar uma outra pessoa, tá? Então, por exemplo, nasceu um bebê. E isso acontece, a gente tem uma amiga, né, uma amiga nossa, que é daqui da paróquia, que ela é enfermeira de neonatal. E ela vê todos os dias acontecendo coisas assim. O nenê, ele está em risco de vida. Ela, como uma pessoa leiga, ela pode jogar água na cabeça do nenê e 3 vezes e falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em casos excepcionais, mas isso pode acontecer. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque pode acontecer de vocês precisarem. Ah, mas eu não sou batizado, eu posso batizar uma outra pessoa? Pode. Se você tiver a mesma intenção que a igreja tem, você pode batizar a outra pessoa. Tá? Em casos excepcionais, não é assim, agora vamos brincar de eu te batizo, não é assim. Mas tá no avião, o avião tá caindo. O avião tá caindo, gente do céu. Então vamos lá, eu te batizo em nome do Pai. Ah, mas eu não tenho água. Bom, qualquer gota de água serve. Não precisa ser aquele imersão, né? Que você bota na piscina. Qualquer gota de água serve. Os que já foram batizados, que estão Não, quem foi batizado... Já foi. A Antonella já disse, não falou? Já se lascaram. Não precisa. Tá a marca na alma. Não precisa. Se lascou, né? Não, já tá batizado. Já esteja batizado. Não, aí o avião tá caindo, aí tu pecou muito. Aí os caras estão batizando outros caras, tu já foi batizado, então tu... Não, aí são as exceções que é justamente isso que eu não quero entrar. Muitas exceções não precisa, a gente precisa saber o básico. Se a gente souber o básico, já está de bom tamanho. Tudo bem? Só por curiosidade, quem vai ser batizado esse ano? Só Yasmin vai se batizar? Tem o pessoal no grupo. A Carol. A Carol. Gente, o batismo delas vai ser na sexta-feira, dia 13 de julho. Daqui 15 dias, mais ou menos. Como assim, 13 de julho, Então, daqui a 15 dias? Elas vão ser batizadas, estamos convidando todo mundo que está aqui prestigiar, rezar por elas. Em fevereiro ainda. Prestem muita atenção nessa aula, porque tem tudo a ver com vocês.
E quem é que já é batizado? Quem lembra do seu batismo? Quem lembra? Você lembra? Aconteceu tudo isso que eles estão falando aqui? Então, ó, vamos prestar bastante atenção e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Ela perguntou se batiza nessa exceção e a pessoa sobrevive. Acho que bebê batiza o bebê. Ele sobrevive. Pode ser regularizado na igreja depois. A igreja não vai batizar novamente, mas pode ser regularizado esse batismo. Como é que é o nome? Desculpa. Bia. Gente, a Bia perguntou se a pessoa que é batizada de emergência sobrevive. Que bom. Ela pode ser batizada na igreja depois? Então, ela já foi batizada e o batizado foi válido, aquele que foi feito de emergência. O que ela pode fazer é que esse batizado pode ser regularizado na igreja, certo? Ela não vai estar sendo batizada de novo, mas vai estar, ela vai ter a parte da igreja, o rito completo, regularizado. Tem dúvida. Fala. Uma pergunta. Nem o exemplo que ele deu de se for batizado quando for menorzinho, quando for a médica. Se você não lembrar e batizar na igreja de novo, depois tem problema? Se não lembrar e for batizado. Aí é sobre condição. O que acontece? Existem casos de que a pessoa fala o seguinte: olha, eu fui crismado, eu fui batizado, eu tenho certeza, mas quer dizer, a minha certeza não é tão grande assim, né? Às vezes a pessoa esquece. Nesse caso, a igreja ela vai fazer um batismo sob condição. Então, em vez da fórmula ser eu te batizo, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, não, ali se você não for batizado, eu te batizo em nome do Pai. Então é uma condição que você coloca, que a igreja coloca, tá? Na fórmula. Então ele vai falar essa fórmula. Se você não foi batizado, você já está sendo batizado. Se você foi batizado, aí não vai ter efeito nenhum, porque você já foi batizado. Isso pode acontecer com uma criança que foi adotada, por exemplo. Ela foi não se sabe se ela foi batizada ou não antes da adoção. Então a família adotiva pode fazer esse tipo de batismo, mas aí vai conversar com o padre vai fazer entrevista, vai buscar os documentos e aí, em último caso, vai fazer. Porque aí, se ele já foi batizado, vale o primeiro. Se ele não foi batizado, vale esse de agora. Normalmente, todos esses documentos a igreja tem. Se você tem uma via na tua casa, e a igreja também tem uma via na cúria diocesana, né? Na central da diocese, que chama cúria. Esse prédio que está sendo construído, o que demoliu foi a cúria, né? Vocês lembram que tinha um outro prédio aqui? O que demoliu foi a cúria. E foi agora lá para o Padre Marcelo. Então, lá naquela central, naquele escritório central na cúria, eles têm todos os documentos. Então, se vocês perderem e tudo mais, vocês podem ir aqui na paróquia, na secretaria, e pedir. A paróquia vai até a cúria, pega o documento e te entrega. Tá bom? Se a pessoa foi morrer uma vez, aí ela tem um batismo de emergência, e aí ela está em outra situação de emergência e vem outra pessoa, não lembra que ela foi batizada, e aí vem outra pessoa e batizou ela de pai. Ave Maria, coitada dessa Mas sorte que a igreja tem essas exceções, tem esses documentos para cada um. Todo mundo já pensou nisso. Não seja nosso Lembre, só para ninguém se animar. Esse é só saiba, não seja isso. Vamos continuar? Silêncio. Continuando. Agora a gente vai ver quais são as condições para ser batizados. E são muitas, não são? São muitas condições para poder ser batizado. Quer nos falar qual que é? Sim. Para todo aquele que não é batizado, simplesmente. Quem pode ser batizado? Toda pessoa que não recebeu o batismo. Bem
É bem difícil, né? É, Muito bem difícil de lembrar, né? Bom, a gente tem o batismo das crianças, que permite que a criança cresça, podendo participar da graça de Deus, ou seja, introduzir e colocar a criança na igreja, ou seja, se tornar povo de Deus e fazer parte do corpo de Cristo, e contando com o auxílio dos pais e padrinhos, ou seja, quem é padrinho, quem é os pais da criança vão ter que cultivar essa fé e cultivar a criança a realizar os outros sacramentos na igreja, para que ela consiga experimentar das outras graças que Deus propôs para nós. E necessita, mesmo assim, necessita de catequese depois do batismo, para receber a primeira Eucaristia. Pode falar. Tá bom. E o batismo dos adultos, que tem o início, que é depois do início do catecumenato. O catecumenato é basicamente uma catequese dos adultos, onde eles conseguem entender e perceber o que eles vão receber ali futuramente. Que é o que meio que vocês estão tendo aqui agora, só que ao invés para ser pro crisma, está sendo pro batismo. E também conta com o auxílio dos padrinhos, cultivando novamente a graça que você vai receber nos sacramentos. Quer completar alguma coisa? Tem gente que fala, também dentro da Igreja Católica, mas principalmente fora, que fala que não deveria batizar criança porque a criança é que tem que escolher, ou sei lá, o que tem que acreditar que está sendo batizado. Primeiro, a gente já viu que o credo do batismo não é certo, porque a graça é eficaz e ela vai acontecer independente se tu acredita ou não, tá? Claro, é bom que tu acredite que está sendo batizado? Sim, é muito bom. É muito bom que tu acredite isso. Mas, se tu é muito pequeno, eu fui batizado com 3 meses, se você for batizado, eu não tinha como saber, entender ou acreditar o que estava acontecendo. Mas eu fui batizada? Fui, porque a graça de Deus não depende de eu acreditar ou de eu entender o que está acontecendo. Então, se o batismo vai acontecer, eu acreditando ou não, por que eu vou privar essa criança de viver dentro da igreja, de participar do corpo de Cristo? Por que eu vou privar essa criança de futuramente receber a Eucaristia? Até ela decidir que quer ser batizada. Certo? O batismo do adulto eu só coloquei aqui que é após o início, porque é o que vocês estão fazendo agora, que tem que primeiro você aprende pelo menos um pouco sobre o que vai acontecer para depois receber o sacramento de iniciação. Agora a gente vai falar então sobre o que o batismo faz na vida. A gente já viu que é a porta de entrada, a gente já viu, né? O Gabriel já falou um pouco sobre esses efeitos, mas agora isso é importante. O catecismo vai falar que o efeito do batismo é a purificação, santificação e justificação. Mas o que isso quer dizer? O primeiro efeito do batismo ele vai purificar, que eu não lembrava em que ordem que estava, ele vai apagar o pecado original e os pecados pessoais se tiver algum. Se for batizar um bebê, o bebê não tem pecado, então só vai apagar o pecado original, o pecado de Adão e Eva, que a gente nasce com. E também vai apagar as marcas que o pecado deixa. A gente ainda vai ter, isso aqui são parênteses, mas lembra que quando Adão e Eva pecaram, eles perderam alguns dons, e entre isso eles receberam, a gente hoje nasce, por exemplo, com a concupiscência, que é a tendência a pecar. O batismo, infelizmente, ele não vai nos devolver esses dons preternaturais, não é da vontade de Deus que isso aconteça, mas ele vai apagar o pecado da nossa alma vai ficar limpinha. O catecismo vai inclusive associar isso a pôr vestes novas, tá assim prontinho, limpinho, sem pecado nenhum na alma. O segundo efeito vai ser a vida nova no Espírito. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a nossa alma no batismo, a gente é como se fosse uma criatura nova. E agora essa criatura muito amada por Deus é um filho muito amado de Deus. Os filhos de Deus é todo o povo batizado. Toda criatura de Deus é muito amada por Ele, mas os filhos são os batizados.
Continuando nessa linha, todo batizado agora faz parte da Santa Igreja Católica. Ele agora faz parte do corpo de Cristo, né? Do corpo a qual a cabeça é Cristo. E ele vai estar em comunhão com todos os fiéis. Então todos os membros da igreja que são batizados, sendo filhos de Deus, agora tem uma comunhão quase de irmão um com o outro. E também, né, acho que juntando tudo isso, ele derrama o Espírito Santo sobre a alma do batizado. E essa é como se fosse uma sementinha. Agora, esse Espírito Santo que foi derramado no batismo, ele vai permitir que a pessoa cresça segundo a vontade de Deus, crescendo com os dons do Espírito e na vida moral, faz crescer nas virtudes morais. É isso. Vocês entenderam essa parte? Alguma dúvida? Vocês entenderam o que a gente falou antes? Vocês têm alguma dúvida? O que é um sacramento mesmo? Vamos, gente. Isso. O que é um sacramento? Uma graça. E qual que é o tripé? Fórmula, matéria e ministro. Tripé também tem o tripé da igreja, né, que vocês sabem, que é magistério, escritura e tradição. Mas isso eu tô falando sobre o tripé dos sacramentos. Agora eu vou falar sobre o batismo de Cristo. Jesus foi batizado, mas ele tinha pecado quando ele nasceu? Não. Por quê? Porque ele é Deus. Exatamente. Porque ele é filho de Deus. Se ele é filho de Deus, ele é santo. Ele batizou porque ele queria nos dar exemplo. Nos dar exemplo de ser como ele. E como a gente é imagem e semelhança de Deus, a gente vai ser como ele, a gente vai ser batizado. Como a Antonella estava falando, Deus nos ama muito. Deus nos ama muito. Depois que a gente é batizado, a gente é considerado filho de Deus, porque quando Jesus foi batizado, o Pai proclamou sobre ele que eis o meu filho amado. A Bíblia vai proclamar isso. E essa fala, como a gente é imagem e semelhança de Deus, vai acontecer conosco também. Então, quando a gente for batizado, é como se fosse o Pai agindo ali, falando. Na verdade, não é como se fosse, acontece mesmo. Ele fala, ele proclama que eis o meu filho amado. Então, vocês vão ser profundamente amados por Deus quando vocês são batizados. Quando Jesus foi batizado, ele manifestou a Santíssima Trindade, porque o Espírito Santo desceu sobre as águas, o Filho estava ali presente sendo batizado, e o Pai, como eu estava falando, o Pai veio e proclamou que ele era o Filho de Deus. O batismo de Deus, de Cristo, também santifica, porque ele nos faz santos, porque ele remove o pecado, como a gente estava falando, remove o pecado original, remove todo o pecado, mas Jesus não tem pecado, como eu estava falando, ele só fez isso para nos dar exemplo. É isso, tem alguma coisa para falar? Pode complementar. Não, acho que é isso. É isso mesmo? Eu coloquei que demonstra a importância, porque assim, Jesus vai nos falar, né, sede santo porque eu sou santo. A gente tem que seguir. Teve uma aula lá atrás, fala. Teve uma aula que vocês falaram que Maria nasceu santa, então ela não precisava ser batizada. Mas ela foi batizada? Não? Coordenadores. Não. Maria também, ela não foi batizada, tá? Maria, ela nasceu sem o pecado original e ela foi concebida sem pecado e ela foi sem pecado, né? Acho que a gente vai acabar sem antes. pecado nenhum. Então ela é santa desde A gente vai ter que abrir para dúvida. Então ela nem precisava ser batizada. O batismo ele só acontece a partir do início da igreja, a partir do momento em que Jesus morre e a água e o sangue saem do lado ferido de Jesus, tá? O Antigo Testamento inteiro está sem batismo. O batismo que João fazia, lembra do João Batista? Ele batizava, mas ele é um batismo diferente do que Jesus pediu para a gente fazer, tá?
Então, só para você ter uma ideia, apesar de Maria estar no Antigo e no Novo Testamento, que ela é uma transição entre os dois, ela não foi batizada. Tá bom? Até, né, como o Ivan falou, Jesus que instituiu os sacramentos, então ele só começou a acontecer depois de Jesus. O santifica que está escrito aqui, é que a gente vai ver que na Bíblia tudo que Jesus meio que participava em sua vida terrena, ele tornava santo. Por exemplo, no momento que ele participa das bodas de Caná, ele participa desse casamento, ele torna santo o matrimônio, certo? Da mesma forma que no batismo, quando Jesus ele é batizado nas águas do Rio Jordão, ele torna santas as águas do Rio Jordão. E por isso que o batismo, a partir desse momento, ele é elevado a um sacramento, porque Jesus por primeiro foi batizado para santificar as águas do rio. Tudo bem? Aqui eu pus algumas considerações sobre o batismo, que são alguns são exceções, outros são só detalhes, que eu não vou entrar em muitos detalhes. O que eu vou fazer para vocês, como eu faço toda a aula, é incentivar vocês a lerem essa parte no catecismo, porque é muito, 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 muito bonito. Inclusive, eu acho que a frase que a gente mais falou preparando essa aula é: nossa, quando tu chegar nesse parágrafo, tu vai ver que é muito bonito. Realmente, recomendo, usem esse livro. Então, primeiro, como o Ivan já contou sobre o batismo de emergência, caso aconteça, caso for necessário, qualquer leigo que tenha as mesmas intenções da Igreja Católica pode seguir a fórmula e usar a matéria, não pode ser qualquer líquido, tem que ser água, para batizar alguém que esteja em risco de morte. Vou batizar com Coca-Cola. Não pode. Não pode? A matéria é água. Se for... Eu sei. Mas é bom que você tenha falado isso. Gente, é bom que ele tenha falado isso em tom de brincadeira, porque era isso mesmo que estava vindo na minha cabeça. Porque é o seguinte, você não pode batizar com a água da... Ah, mas a Coca-Cola é água com açúcar e xarope, então é água. Eu posso batizar? Não é a mesma coisa. Da mesma forma que eu não posso cuspir na cabeça da pessoa para batizar. Então, eu não posso fazer o número 1, né, na pessoa. Pode falar. Não precisa, porque... Gente, por favor, a gente ainda tem coisa para falar. Antonella, ela perguntou uma coisa, que se a água precisa ser necessariamente benta para acontecer o batismo. Precisa ser benta? Se precisa ser necessariamente benta. Ótima pergunta. Quer responder? Não. Eu respondo. Tá bom. Gente, foi perguntado aqui pela... Desculpa, eu não sei o teu nome. Ana. Foi perguntado aqui pela Ana se a água precisa ser água benta. Não precisa. No batismo na igreja, o batismo ordinário, o padre vai abençoar a água. Mas, como foi falado no slide anterior, Jesus santificou a água que é usada no batismo, no seu próprio batismo. Então, não necessariamente a água precisa ser benta, mas no rito ordinário da igreja, o padre vai abençoar a água. Mas batismo de emergência, não. Olha, falar aqui também no slide anterior... Pode falar. Vai falar também que no slide anterior... Jesus, ele no Antigo Testamento, ele prefigurou a realização dos sacramentos. Então, por exemplo, na Arca de Noé, quando ocorreu o grande dilúvio, quando choveu tudo aquilo, Deus prefigurou o batismo, porque aquela água que caiu sobre a terra foi a prefiguração do batismo, que a matéria do batismo seria a água que seria batizada, que seria santificada no batismo de Jesus. Mesma coisa, quando Moisés e o povo judeu, eles atravessaram o Mar Vermelho, por meio da água, atravessando a água, eles foram livres dessa escravidão. Então, outra prefiguração. Lendo a Bíblia, depois de conhecer o Evangelho de Cristo, a gente vai perceber realmente que tudo que tem no Antigo Testamento
fala sobre Cristo. Mesmo ele não tendo encarnado ainda, o Antigo Testamento inteiro é cristocêntrico. Segunda coisa, renovação das promessas do batismo. Isso acontece em outros sacramentos e... É no sábado de aleluia? É no sábado. É isso que eu ia falar, que as águas que a gente usa para batizar aqui na igreja é no sábado de aleluia, que entram as 7 águas, as 7 moças com as águas. Teve moça daqui que participou, né? Que o padre abençoa essa água que ele abençoa no sábado de aleluia, ele usa durante todo o ano, durante os batismos. Se acabar, ele pode pegar, abençoar de novo. Mas é muito bonito, né, ver que é a água do sábado de aleluia. No batismo, os pais e os padrinhos da criança que estão sendo batizada, ou o próprio batizado, se ele já for maior, vai falar o que pedes então à igreja no batismo e vai ser respondido a fé. Essa fé que ela é pedida no batismo, ela deve ser cultivada. Ela deve ser cultivada por meio da graça do Espírito Santo que é derramada em nossa alma no batismo. Por isso que na renovação das promessas a gente continua a cultivar essa fé. A pessoa não está sendo rebatizada, não está atualizando o batismo. Ela está apenas cultivando e falando, não, eu acredito isso que eu recebi quando eu fui batizado. Próxima coisa. E se uma criança morrer sem batizado? Deus é justiça, mas Deus também é misericórdia. Deus é a divina misericórdia, a misericórdia dele é infinita. Cabe a nós, os fiéis, a rezar por todos esses que morrem sem o batismo, para que Deus tenha misericórdia deles. Como a gente falou, os sacramentos são um colete de salva-vidas. Então, é impossível, de forma nenhuma, a pessoa pode ser salva sem os sacramentos? Não. Então, misericórdia de Deus se estende a todos os não batizados. Isso aqui eu já falei antes, no batismo tem outros ritos que acontecem, que também são importantes no rito ordinário, mas não são o batismo necessariamente. Então, a unção com óleo, a parte da vela, a liturgia da palavra, enfim. Tudo isso são importantes e estão explicados muito certinhos nos parágrafos do catecismo que eu incentivo vocês a lerem. Outra coisa que eu também quero falar, são dois... tem outras maneiras, digamos que... Pode falar. O pecado original não condena o pecado? Condena. Opa. Assim, vamos lá. O que ótima pergunta. O que acontece? Jesus, quando ele vem para a Terra, ele vai nos dar os 7 sacramentos. Esses 7 sacramentos que a gente está aprendendo, e começando pelo batismo... Silêncio. Esses 7 sacramentos são o caminho que ele nos ensinou para a salvação. É o caminho que ele nos ensinou, tá? Agora, nós estamos submissos a esses sacramentos. Mas Deus, ele está submisso aos sacramentos? Não. Deus é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, alguém que... Ele fala pra gente, olha, vocês têm que ser batizados para serem salvos. Todos nós temos que ser batizados. Mas Deus é exatamente o que a Antonella estava falando. É o nosso colete salva-vidas. Mas Deus, ele é capaz, ele pode. Tudo para ele é possível. Deus pode salvar alguém que não tenha recebido o batismo, que não tenha recebido os sacramentos. Eu vou arriscar? Não, eu não posso arriscar. É a minha salvação. Então eu vou me batizar, vou batizar os meus filhos, vou vir na missa, vou comungar, eu vou me confessar. Por quê? Porque assim, sabe, Deus é misericórdia, claro que é, mas qual é a garantia que eu tenho? Eu preciso seguir aquilo que Deus me ensinou. Faz sentido? Faz então a tua pergunta, o que está passando na tua cabeça? Não foi batizado, morreu, mas também não é culpa dele, mas tá pecado original. Exatamente. Então,
Depende sempre de Deus. A salvação depende sempre de Deus. A gente vai fazer, não depende do meu suor e da minha obra. Eu não consigo fazer nada para me salvar. A salvação sempre vem de Deus. Certo? Sempre. É lógico que Deus, ele vai olhar com misericórdia para a realidade de cada um. Um bebezinho que era pequenininho, que não conseguiu sequer nascer direito, e os pais foram, de repente, sei lá, ele até nasceu, mas os pais não eram da religião, não criam muito e falaram, não precisa batizar. E ele faleceu ainda pequenininho. A gente tem que confiar na misericórdia de Deus, mas que esse bebê, ele tinha o pecado original, ele tinha, entendeu? Assim como cada um de nós nascemos com o pecado original. É importante a gente saber que se o nosso estado como seres humanos, como humanidade, é de pecado. É Deus quem tem que vir à terra para nos salvar. Se Ele não viesse para a terra para nos salvar, nós estávamos condenados. Mas eu não fiz nada, estava condenado. Por quê? O pecado já estava no mundo. Quando Adão e Eva pecaram, eles transmitiram o pecado para todos nós. Então nós estamos lascados. Estamos na dependência de Deus. Entendeu? Independente da nossa idade. Isso se aplica também para quem é de outros povos, outras religiões que não foram evangelizados, que não conhecem. E não tem culpa. Entendeu? Então, assim, eles não têm culpa. O fato de Jesus ter instituído os sacramentos, da igreja nos dar esse mapa, é um mapa para nós. Para nós, é como se fosse um atalho, é como se fosse um caminho seguro e mais fácil, como a Nela e o Gabi falaram. Mas não quer dizer que quem está fora não consiga. Mas, para nós é uma responsabilidade, porque o Evangelho chegou até nós, a igreja chegou até nós, chegou até a nossa família, chegou até o nosso país, chegou até os nossos amigos. Nós recebemos, então nós temos essa responsabilidade de aderir, de abraçar esse convite, de responder um sim. Então, por exemplo, um casal católico que se casa na igreja, vocês vão ver aula sobre casamento. Uma das promessas do matrimônio você recebe os filhos que Deus te dá e você promete educá-los na lei de Deus e da igreja? Sim, sim. Então, um casal que diz sim no altar, ele vai batizar os seus filhos, ele prometeu, então ele vai batizar, ele vai incentivar a vir na igreja, sabe? Então, as coisas estão, para nós, teve essa revelação. Então, nós tivemos a revelação, nós tivemos a catequese, nós recebemos dos nossos pais, nós recebemos na igreja, o padre ensina, os catequistas ensinam. Então, vem esse convite, nós vamos dizer sim. Temos a liberdade de dizer não, mas temos a responsabilidade de dizer sim. Mas, por exemplo, eu tive 2 gestações que não foram para frente. Meus bebezinhos faleceram, perdemos 2. Temos 2 filhos no céu. Essas crianças faleceram dentro do meu útero, mas já tinha vida. Faleceram com o pecado original. Então, assim, nós rezamos por eles, nós confiamos que é isso aqui, a misericórdia, eles não foram batizados. Existe uma coisa que a igreja nos ensina, mas não é sacramento, que é o batismo de intenção. Então, por exemplo, a gente tem esses bebês, a gente faz uma oração. Se eles nascessem, eles seriam batizados? Sim. Eles não nasceram, foi culpa nossa? Não. Foi vontade de Deus. Então, a gente faz uma oração para o batismo de intenção. Uma criança nascida, tá? Que acaba falecendo sem ser batizada. Dá para fazer também um batismo de intenção, né? Porque se sobrevivesse, se ficasse mais até 3 meses, que nem a Nela foi batizada com 3 meses, se esse bebezinho ficasse, seria batizado. É tudo um mistério, sabe? A gente tem a doutrina,
E a gente confia, por isso que a gente é chamado a rezar pelas almas, rezar até pelos batizados também. Muito batizado, não tem pecado original, mas tá lascado de verde e amarelo, entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso. Parece contraditório. Eu entendi a sua pergunta. Parece que é uma contradição. Você fala, ué, mas espera aí, vai ou não vai? Precisa ou não precisa? Parece injusto, não é? Parece muito injusto. Mas assim, tenha certeza que mais do que nós, Deus é justo. E Ele vai saber lidar com esses pormenores, né? Essas pessoas que não conseguiram se batizar em tempo. Muitas pessoas, lembra que eu falei que o batismo, ele acontece de Jesus para frente, que é Novo Testamento para frente? E os do Antigo Testamento, ninguém foi para o céu? Não, a gente sabe que teve gente que Jesus foi até o seio da terra e resgatou. Não foi assim que a gente aprendeu na aula? Ele desceu à mansão dos mortos, e nessa descida à mansão dos mortos, ele junta todos os justos para levar para o céu. Então ele tem os meios dele, ele tem as metodologias dele, né, que são um mistério para nós. Mas o que ele nos pede? Para seguirmos a rota segura, vestir o colete salva-vidas e continuar nesse marzão da vida. Tá bom? Na verdade, pra gente é o melhor dos mundos, pra gente é o mais fácil, é só seguir o que Jesus pediu. A questão é, os que estão fora da igreja, os que estão em países no meio, sei lá, no meio da selva, que não foi evangelizado, que estão em outros países, aí a gente reza por eles. E Deus vai saber julgar eles, vai julgar eles pelo coração deles, né? Os que buscam a verdade, os que buscam o bem, os que buscam o amor, tá bom? Tem mais alguma dúvida? Atendeu a dúvida? Entendeu? Só finalizando, para a gente seguir a aula. Deus, ele é um Deus misericordioso. Deus, ele não está aqui, ele não está querendo te condenar para o inferno, ele não está querendo nada disso. Não, ele quer mais é que a gente o quê? Se salve. Por quê? Porque senão ele não teria vindo e se entregado por nós. Então, se Deus ele quer que a gente esteja junto com ele, se Deus ele quer que a gente seja o melhor possível, seja o mais santo possível, ele vai levar isso em conta. Deus não é mal, falou, só porque você não jogou água na cabeça você vai para o inferno. Porque é uma criança, é o que você falou, não tem culpa. Agora, é diferente de alguém que conhece, alguém que tem até o contato com Deus e mesmo assim decide virar as costas, entende? É outra coisa. Então, um povo que não conhecia Deus, ou, sei lá, uma tribo, ou alguém muito distante, ou em outra religião, se essa pessoa, ela vive o melhor que ela pode, dentro da cultura dela, dentro do que ela entende, Deus ele vai levar isso em conta. Deus não é mau, tá bom? Ficou claro? Até porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente já nasce com o desejo, né, de Deus. Então, o nosso coração já vai ter essa busca pela verdade. Só que queria corrigir rapidinho, ó. Eu fui batizada com 6, tá bom? Fala, calma aí, ela tinha uma pergunta. A minha foi respondida. Foi? Ela tem uma pergunta. Quando tem o batismo, precisa dos padrinhos, né? Necessariamente precisa dos padrinhos, porque tem gente que não tem. Então vamos lá. Lembra que quando a Antonella estava falando sobre os padrinhos, sobre o batismo de adultos, ela falou o quê? No batismo de adultos, as pessoas precisam receber uma catequese, precisam sentar aqui do jeito que vocês estão para aprender um pouco, para saber, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Ah, vai receber o batismo, mas o que é o batismo? Então, os adultos têm essa aula aqui que a gente está tendo, da mesma forma, e vocês já são, eu já considero vocês adultos, tá? Então, por exemplo, aquelas pessoas que daqui da sala, que são pouquíssimas, que ainda não receberam o batismo, já são consideradas batismo de adultos, tá? Então, o batismo de adulto você precisa saber. Mas aí você fica pensando, e muitos dos nossos irmãos protestantes, eles pensam, então, só precisa
você precisa, para você ser batizado, você precisa necessariamente saber. E não é assim. Por quê? Porque quando você é muito pequeno, muito criancinha, justamente são os pais e os padrinhos que vão falar em nome da criança. Então, eles fazem o curso de batismo no lugar da criança que não pode saber nada. Então, eles precisam fazer o curso de batismo. Eles precisam saber o que é o batismo para que eles possam responder no lugar das crianças, eu acredito em Cristo e eu vou educar como a igreja ensina. E também eles podem ensinar as crianças que foi baseado em religião. Exatamente. Essa é uma responsabilidade. Tá? De acompanhar vocês vão ter padrinhos também no Crisma, não vão? E esse padrinho, qual que é a importância desse padrinho? E é bom que vocês todos prestem atenção. O padrinho, ele vai ser aquela pessoa que você confia nele. O padrinho ou a madrinha, né? Você confia nessa pessoa e vai te acompanhar para que ela tem que ser uma pessoa de boa catequese, um bom cristão. Por isso que a gente fala que tem que ser acima de 16 anos, mas também tem que ser um bom católico, um bom exemplo de católico. Porque imagina, você tem um padrinho que serve para te ajudar, só que, vamos supor aqui, tá? Ele vai pra night, ele vai fazer um monte de barbaridade com um monte de mulher, ele vai usar droga, ele vai beber até cair, ele não é um bom exemplo de católico. O que ele vai ser? O que ele vai te ajudar no teu caminho de católica? Não vai ajudar nada, né? Então, a gente pede que seja um bom exemplo de católico. Se for casado, tem que ser casado conforme a igreja pede, né? Dentro da igreja. Se for solteiro, que seja solteiro, que não seja... eu sou solteiro, mas eu tô dormindo na casa da minha namorada, né? Então, tem que ser uma coisa certa. Tem que ser um bom padrinho, uma boa madrinha para te acompanhar ao longo da vida. Tá bom? Perdão. Malu tinha assim. Última, vai. Se o seu padrinho de batismo morrer, ele continua sendo teu padrinho, ele só não... Vai estar presente. Ele só faleceu. Não vai estar presente. Porque o padrinho de Crisma, por exemplo, é um padrinho diferente. Enfim, continuando. Posso dar um gancho? Fala. Eu ia falar, igual a Débora falou, sobre o batismo de intenção e não é outro tipo de batismo, que acontece o batismo do mesmo jeito, mas, por exemplo, quando a pessoa não é batizada e, por exemplo, acontece algo extremo e o cara chega e fala, aponta a arma na sua cabeça e fala, nega sua fé a Deus ou eu te mato. Aí, se essa pessoa não nega e ela não é batizada, acontece o batismo de sangue, que é quando você é batizado. Oi? Martirizado. Martirizado. Isso, martirizado. Quando você, por exemplo, não é batizado, como eu falei, e a pessoa chega na arma na sua cabeça e fala, nega a sua fé e nega a Deus, e você não nega, e você não é batizado, você é batizado no sangue, você tem um batismo de sangue. Ou seja, você vai ter o seu pecado perdoado pela sua fé extrema que você tem em Deus. É isso mesmo. Vai pro céu direto, viu, irmão? Vai pro céu direto. Mártir vai pro céu direto. Inclusive, isso aconteceu, eu acho que, faz alguns meses numa igreja ortodoxa, um muçulmano estava no meio de vários ortodoxos, ele também morreu pela fé cristã e dentro das condições ele foi nomeado mártir mesmo ele sendo muçulmano, porque ele morreu pela fé cristã junto com outros ortodoxos. Continue. Bom, agora eu vou falar sobre os sacramentais, que são sinais sagrados que têm o objetivo de preparar o homem para receber os frutos dos sacramentos e santificar. Então, esses sinais sagrados, eles são muito importantes para nós, porque assim eles vão conseguir preparar a gente para a gente ter um melhor proveito dos frutos dos sacramentos que a gente pode receber, que como a Antonella falou, não depende, os frutos dependem de nós.
O sacramento ele é eficaz independentemente se a gente quiser receber ou não, mas os frutos desses sacramentos, eles são recebidos pela nossa vontade, pela nossa crença no nosso Deus. O principal sacramental são as bênçãos que a gente recebe do padre, por exemplo, ele pede a vinda do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa para que ela consiga ter um proveito bom dos frutos do sacramento que ela recebeu. Então, por exemplo, do batismo, para que ela consiga ter todos os pecados perdoados mesmo, e que ela consiga realmente fazer parte do corpo de Cristo, ou seja, fazer parte da igreja. Temos também os exorcismos, a veneração às relíquias, que pode ser pedir intercessão de algum santo, peregrinações, as procissões e os objetos religiosos de devoção. Pode falar alguma? É muito importante, lembra na aula de mandamentos que a gente falou muito sobre superstição? É muito, muito importante que os sacramentais não se tornem superstição e nem só rituais externos. Os sacramentais, eles são lembranças do plano de Deus na nossa vida. Eles vão nos ajudar, eles são facilitadores de oração e de devoção. Então, se eu falar assim, eu tenho que beijar meu crucifixo toda vez antes de uma prova, senão eu não vou bem. Isso não é a função de um sacramental. Superstição não é coisa de Deus. A gente confiar na misericórdia ter os sacramentais, eles apenas nos lembram e nos ajudam a ter essa devoção, essa oração. Pode dar mais exemplos de sacramentais? Vocês entenderam, gente, qual a diferença entre sacramento e sacramental? Então, um terço. O terço é um sacramental. Escapulário, água benta. O que mais? Sal bento. As vestes que a gente tem. As vestes são abençoadas. Medalha, vela, água benta, óleo bento, sal bento, incenso que usa na missa. As imagens. Não é varetinha de incenso para expulsar. Não. Então as imagens, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora na minha casa, ela é um sacramental, ela me faz lembrar de Deus, ela aumenta a minha fé, ela me leva à oração, mas ela é diferente de um sacramento, tá? Que as pessoas confundem. Até porque o que é sacramento mesmo? Gente, por favor, saibam isso. O que é um sacramento? Funcionar consigo de uma graça invisível. E qual é o tripé? Ministro, tá certo. Fórmula, matéria e ministro, isso. Agora, eu não vou me estender muito nesse último tópico, mas a gente vai falar sobre funerais cristãos. O último tópico, gente, por favor, presta atenção. Tá, o mais importante para falar sobre funerais o mais importante de tudo isso é o respeito à dignidade humana. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então ele tem uma dignidade intrínseca ao fato dele ser humano, ele já merece respeito e dignidade até ao ponto do seu corpo físico depois da morte. Como que a igreja vai ver a morte? A Igreja Católica, de forma muito linda, ela vê a morte como a Páscoa do cristão, a sua Páscoa com a pessoa, a passagem da vida terrena para a vida eterna. Essa é a morte. E tem uma frase tão linda no catecismo que vai falar que a igreja permaneceu com o cristão desde o seu batizado, durante sua vida inteira, e ela vai continuar com o cristão até ele ser entregue às mãos do Pai. Então, funerais católicos, eles vão ter esse adeus, essa entrega a Deus. Ela vai então, enfim, catecismo, gente, leiam o catecismo para ver sobre os tipos de exéquia, que exéquia é o rito litúrgico do funeral. Lembrando que a igreja também nos lembra que todos essas pessoas que a gente ama, que passam para a glória eterna, a gente vai se reencontrar com eles
no céu. E agora essas pessoas que tiveram sua última Páscoa, elas vão entrar em união com Cristo. Se Deus quiser, a gente tem a obrigação de rezar pelas pessoas que morrem, certo? Rezar, se elas forem no purgatório, que elas possam ir para o céu. E rezar também, como a gente falou lá naquela parte sobre o batizado, rezar pela misericórdia de Deus, para que eles sejam recebidos nas mãos do Pai. Agora sim, quem mais tem perguntas? Tenho uma pergunta. Se alguém foi batizado primeiro numa igreja protestante e depois que ela se converteu no catolicismo, ela tem que ser batizada de novo? Para fazer parte da igreja católica. Depende. Ah, tá. Não, pode falar. Não, realmente, explica, por favor. Então, sim, de uma forma geral, sim, tá? Mas vai depender de qual denominação é. Por exemplo, se uma pessoa ortodoxa foi batizada, ela já foi batizada. Lembra aqui que a gente estava falando aqui do batismo. Para você ser batizado, você precisa do quê? Da água, da fórmula e do ministro. Mas precisa, esse ministro, silêncio gente, esse ministro ele precisa ter a mesma intenção da igreja. O ortodoxo, ele tem a mesma intenção da igreja. Salvo engano, o anglicano, ele tem a mesma intenção. Eu não vou saber quais são as denominações, tá? Ele tem a mesma intenção da nossa igreja. Mas, por exemplo, o batista, o protestante batista, ele não tem. Então ele vai ter que fazer uma nova... vai ter que fazer o batismo. Não é nem um novo batismo, né? Porque ele nunca fez. Então ele vai ter que se batizar. Tá? Outras denominações, as mais comuns que a gente tem, acho que luterano precisa, salvo engano, acho que presbiteriano, as pentecostais, todas elas, a maioria precisa, tá? Quem mais? Mais dúvidas? Obrigada a cumprir todos os sacramentos? É uma ótima pergunta. Os de iniciação? Sim. Lembrando, livre-arbítrio, né? A gente tem a liberdade de escolher participar dos sacramentos. Mas, como essa questão de caminho seguro para o céu, a gente é fortemente incentivado a participar de todos os sacramentos, começando pelos de iniciação. A gente batismo para ter acesso aos outros, a Eucaristia, porque é isso que vai nos alimentar e nos sustentar e nos permanecer, vai permitir que nós perseveremos. A Crisma, ela vai nos dar essa plenitude dos dons do Espírito e vai nos fazer maduros na fé. A confissão, ela vai nos retornar à comunhão com Deus, né? Agora, a unção. Talvez aconteça que nunca seja necessário receber a unção. Ordem e matrimônio. Se você recebe o matrimônio, não vai receber a ordem. Se recebe a ordem, não vai receber o matrimônio. Entendeu? E eventualmente nenhum dos dois. Ou nenhum dos dois. O chamado, a vocação daquela pessoa é que ela fique solteira mesmo. Porque às vezes uma pessoa solteira, ela não vai estar, né? Nem todo mundo é chamado ao casamento, viu? Não. Por exemplo, a pessoa solteira, ela vai se dedicar. Existem vocações na igreja que são os irmãos da fraternidade São João Paulo II, que são muito próximos da gente, eles são chamados a serem celibatários, não podem casar, e não necessariamente eles vão ganhar receber a ordem para ser padres. Então, eles vão ser irmãos, vão ser freis. Entendeu? Gente, qual que é o feijão com arroz do católico? Casar. Acho que vai estar disponível, gente. Pra gente, o dia a dia, o que é o dia a dia do católico? É confissão e comunhão, gente. A gente tem esses sacramentos são uma vez na vida, vocês estão sendo preparados. Agora, confissão e comunhão é o beabá, é o básico da nossa vida. Não pensem que vocês vão se confessar uma vez aqui, vão comungar só uma vez e acabou, vocês vão... Não, nós somos chamados a isso. Os sacramentos, eles são um presente de Deus para nós.
Se eu virar e falar assim, Carol, aqui eu tenho uma joia linda pra você, um presente muito valioso. Ah, mas sou obrigado a aceitar. Você vai aceitar? Você é livre pra dizer sim ou não, mas é um presente, é um dom. Eu não posso ser boba, eu tenho que aceitar, entendeu? Então, todos os sacramentos são esses caminhos para nós de salvação, de santificação, são um presente de Deus para nós. Como a própria palavra diz, né? Graça. Quando alguém te graça, Deus nos dá sem nada em troca. Então, é um presente de Deus realmente pra gente. A gente ganha isso de graça, porque Deus nos ama, profundamente nos ama e nos deu mais um caminho mais, digamos, mais fácil de salvação. E outro, eu ouvi isso na minha crisma e eu sempre lembro disso. O amor de Deus é tão pessoal pra gente, ele pensa tanto no amor que ele tem pela criação, que ele pensou eles vão querer uma certeza de que a graça está sendo derramada. Então eu vou dar esse sinal visível, porque eu amo tanto eles que eu quero que eles tenham certeza que eu tô lá derramando, dando essas graças pra eles. Antonella, Gabi também. A aula tá tão linda que eu queria só fazer uma última ilustração aqui pra vocês, se vocês me permitirem, tá? Que é o seguinte, tá muito boa mesmo, viu? Parabéns. É uma última ilustração aqui pra vocês, tá? A gente tá falando sobre sacramentos, tá? E assim, há um ano, quase exatamente um ano atrás, eu perdi a minha avó com 93 anos de idade. E nos últimos anos de vida dela, ela virava assim pra mim e falava, sempre que eu visitava ela, ela virava, Ivan, me leva pra confissão. Ivan, me leva pra confissão. Semana passada, Ivan, me leva pra confissão. E eu levava ela. Todas as vezes que ela me pedia, eu achava um jeito. Pode ser que demorasse um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu sempre encaminhei ela para a confissão. Então eu sempre levei ela para a confissão. E eu ficava pensando dentro de mim, né? Poxa, mas o que está acontecendo, né? Que tanto pecado, mas ela tá com já 90 e todos os anos e ela sempre pedindo confissão. Aí uma vez eu conversando com ela virou para mim e falou o que ela confessava. Eu não vou falar o pecado da minha avó para vocês, lógico. Não faz o menor sentido. Mas ela me contou o pecado. Eu virei para ela, mas isso aconteceu há tantos anos. Isso aconteceu há muitos anos. Bola para frente, esquece. Não, mas eu não me sinto perdoada. Eu preciso voltar lá. E eu não vou discutir, eu vou levar ela. Se ela precisa, nem que seja para bater um papo com o padre, ela vai. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês agora que vocês já viram essa aula. Minha vozinha, será que ela estava perdoada quando ela contava para o padre e o padre falava, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Tem certeza? Sim mesmo? Mas ela não sentia dentro dela que ela estava ainda em pecado? Por que ela estava com essa certeza? Por que eu tenho essa certeza de que ela foi perdoada? Porque ela recebeu o sacramento, e por isso que eu peço desculpa de ter interrompido lá, mas isso para mim é muito importante falar. O sacramento, ele é o quê? Sinal visível e eficaz. Tem que colocar isso, anotem, faz aquele Vzinho lá e coloca e eficaz. Ele é visível e eficaz, da graça invisível. Tá? Eu até peço perdão assim porque eu entrei e ela falou e tudo mais, mas eu só estou ilustrando aqui o que aconteceu com a minha avó e que pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente não tiver atento. A gente sai da confissão e fala, meu pecado foi muito grande, eu não fui perdoado. E você foi. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Mesmo que a tua consciência te acuse, eu ainda acho que eu tô com pecado. Gente, uma vez confessado, esquece, bota uma pedra e segue o caminho. Vou contar uma outra história rapidinha aqui.
no século 13, 1200 e qualquer coisa, 1260 ou 20, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a data, um padre estava rezando uma missa e ele não estava acreditando naquilo que ele fazia. Mas como vou celebrar uma missa aqui, como é que um negócio, como é que o pão vai virar corpo de Cristo, o vinho vai virar sangue de Cristo? Não faz sentido nenhum. E quando ele levanta a hóstia, sem acreditar, quando ele levanta a hóstia, aquela hóstia que estava na mão dele se transforma em carne de verdade, não era mais o aspecto de pão, mas era carne de verdade, e jorrava sangue daquela carne, jorrava sangue, e ele assustado, ele olhava aquilo e falava, meu Deus, eu não acredito nisso que está acontecendo, e ele sai correndo em direção ao Papa, o Papa sai correndo em direção a ele, eles se cruzam no caminho, e o Papa, ele se ajoelha e fala, Corpus Christi, e é a festa que a gente teve quando? 2 semanas? Há 2 semanas atrás. Então, isso é importante que vocês saibam. Se está acontecendo um sacramento, ele é eficaz. Vai acontecer, está acontecendo, aconteceu de verdade, mas eu não acredito. Paciência que você não acredita, mas que aconteceu, aconteceu. Tudo bem? Faz sentido? Mais alguma dúvida